Quando o alvo é o Partido dos Trabalhadores, a esquerda brasileira e o presidente Lula, o Grupo Globo simplesmente escala sempre o pior que tem na emissora para poder fazer ali publicação de artigos sem checagem dos fatos, sem materialidade daquilo que foi dito, basicamente pautando-se no ouvir dizer. Lá em 2015, por exemplo, o colunista Lauro Jardim publicou uma fake news sobre o Lulinha, dizendo que o Lulinha teria sido delatado por um indivíduo ligado à Operação Lava Jato e que ele teria dito que pagou 2 milhões de reais ao Lulinha. Essa informação era falsa, o delator nunca citou o Lulinha, nunca disse que pagou 2 milhões de reais ao Lulinha, ele teve de vir a público depois, o próprio Lauro Jardim, lá na sua coluna no Grupo Globo, dizer que realmente a informação era falsa e ele pedia desculpa pelo erro. Agora, após ter sido confirmada a relação de intimidade entre o clã Bolsonaro e o Daniel Vorcaro, ele simplesmente publicou um artigo de ouvir dizer que o Banco Master também teria financiado o documentário feito pelo cineasta Oliver Stone em 2024, sem ouvir a informação do Oliver Stone e da produtora para checar se a informação era verdadeira. Resultado, o cineasta já se manifestou, disse que a informação é falsa e que ele irá inclusive processar o Lauro Jardim e quem disseminou essa informação falsa aqui no Brasil. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, como eu venho alertando para vocês aqui há vários meses, o Grupo Globo simplesmente escala aquilo que tem de pior para poder atacar o presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, a esquerda, por mera questão ideológica. O tal jornalismo profissional, que a senhora Thaís Oyama bate no peito para falar, né, quando a gente começou a fazer as críticas aos artigos publicados pela Malu Gaspar, não porque se tratava de querer blindar fulano ou blindar cicrano, mas porque quando você publica um material jornalístico com acusações tão graves quanto aquelas que a Malu Gaspar fez, você precisa apresentar materialidade. E muitas das coisas que ela publicou nos artigos dela, como se fosse verdade, já caíram provadas como mentira, como é o caso, por exemplo, das tais 6 ligações que o ministro Alexandre de Moraes teria feito por Gabriel Galípolo ou ligações do Gabriel Galípolo para o Alexandre de Moraes para tratar do Banco Master. Tem várias outras mentiras, essa é só uma das que já caíram por terra quando o próprio Gabriel Galípolo, participando de uma comissão lá no Congresso Nacional, confirmou que nunca tinha falado com o ministro Alexandre de Moraes por telefone, que aquelas ligações que foram citadas nos veículos da mídia, em específico na coluna da Malu Gaspar, nunca aconteceram. E como eu mostrei também há um tempo atrás, a gente viu claramente que aquela história do Lauro Jardim ter dito que o Lulinha teria recebido 2 milhões de reais de um delator da Lava Jato era falsa. Ele veio a público, inclusive depois se retratar. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó, que é um Fernando Baiano, tá aqui, ó, em delação, material publicado lá em 2015 na coluna do Lauro Jardim. Ó. Em delação, Fernando Baiano diz que pagou despesas pessoais de Lulinha, matéria do dia 11 de outubro de 2015. Logo abaixo aparece, ó, o Globo errou. Fábio Luiz Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula, não foi citado pelo lobista Fernando Baiano. Esse é o modus operandi do Lauro Jardim. A gente viu, inclusive, a matéria que foi feita pelo The Intercept Brasil, que é toda amarrada. E aquilo que eles não conseguiram comprovar, eles citam lá. Nós não conseguimos comprovar esse ponto. Como, por exemplo, o Bolsonaro foi convidado, ou seria convidado, para assistir um documentário sobre a vida dele na casa do Daniel Vorcaro, chamado de D, carinhosamente, pelo núcleo ali próximo do mito, e ele e o Intercept Brasil não conseguiu provar se o encontro aconteceu ou não aconteceu. E eles citam isso no material. O Grupo Globo não faz isso. Aí o que aconteceu? Após ter sido confirmado que o Daniel Vorcaro teria um contrato, supostamente, de doação, colaboração, patrocínio, propina, seja lá o que for, em relação ao filme do Bolsonaro, com recursos oriundos ali também da roubalheira da Previdência do Rio de Janeiro, da Previdência do Amapá, da Previdência do Amazonas e de Previdência de várias cidades no Brasil, além inclusive de aproximadamente 17 bilhões, segundo a Polícia Federal, do Banco BRB, que entraram nos cofres do Banco Master para poder de alguma maneira tentar salvar o Banco Master, ou seja, dinheiro público roubado do povo, que de certo modo parou no filme do Bolsonaro. O Flávio negou primeiro, depois confirmou, mas que não teria sido pago tudo. Aí depois saiu a informação que o valor pago para a agência fazer o filme, para a produtora fazer o filme, supostamente não teria ido parar no bolso da produtora. Aí o seu Lauro Jardim, evidentemente ali um eminente porta-voz, né, ficou até meio redundante aqui, um eminente porta-voz do mercado financeiro, porque vocês vão lembrar que eu trouxe aqui para vocês há um tempo atrás, que nas conversas do Vorcaro aconteceu ali o suposto pagamento de publicação de matérias positivas em relação ao Daniel Vorcaro, e o senhor Lauro Jardim publicou algumas